Bem, pessoal, vou gravar uma segunda pergunta aqui. Essa foi uma pergunta que eu coloquei e quatro pessoas se interessaram por ela. Então vamos lá. Por que eu não me encaixo em lugar nenhum? Bem, com toda pergunta minha, eu tenho uma resposta para contar para vocês. Eu realmente tinha muita dificuldade em me encaixar nos lugares. Muita. Eu era sempre o estranho no ninho. Minha história de infância era o patinho feio. Parecia que eu era um ET. E é uma sensação que não é boa. É um desejo de estar com as pessoas e uma dificuldade para estar. Atualmente não é assim. Eu ainda tenho um padrão muito conciliatório, quer dizer, eu tenho uma necessidade muito alta de quando eu estou num ambiente de, de não, na pior, de me encaixar, sabe? De me adaptar. Com isso eu desenvolvi uma flexibilidade muito grande. Uma capacidade de me adaptar rapidamente. Mamãe até falava assim que ela sabia quando eu mudava de professora, ninguém precisava contar para ela, porque eu mudava até o jeito de falar. Eu copiava o modo de falar da professora, né? Eu entrava assim em padrão com ela. E eu copiava o modo de falar, principalmente se eu admirasse a professora. Mas, de modo geral, eu tento é, me misturar. Por incrível que pareça. E aí eu fico numa dinâmica de sentir que eu não sou igual, que eu sou diferente, que eu não me encaixo, e de tentar, não é forçar esse encaixe, mas não me adaptar, entendeu? Me adaptar, seja não levando em conta muita coisa, é, às vezes me permitindo muita coisa que eu nem gostaria, mas eu faço para não ter conflito também. Isso gera um comportamento meio complicado. Uma hora isso gera uma reação de negação, outra. Então, não é uma coisa fácil a gente se sentir assim. Eu lembro, muitos adolescentes se sentem assim. Eu lembro da minha filha reclamando disso, que ela não se encaixava em nenhum grupo. Mas, por outro lado, gente, quem não se encaixa em nenhum grupo, pode reparar se já não entrou em muitos grupos. Porque, gente, tem muita gente que não sente isso, mas como vive sempre só na família, aí tem o mesmo trabalho a vida inteira, aí mora na mesma comunidade a vida inteira, ela não teve essa diferenciação, sabe? Quem tem, olha, assim, eu estou falando isso aqui agora porque isso vem muito claro para mim. É, eu mudei muito de cidade. Desde criança, meu pai mudava, meu pai trabalhava na construção civil, então ele mudava. Eu era obrigada, todo ano praticamente mudava de escola, sabe? É muito diferente de uma pessoa que estudou na mesma escola, desde que entrou na escola, e daí quando saiu foi para uma outra escola, mas muitos dos colegas foram juntos. Por exemplo, a própria pessoa, uma Vera, a Vera, Verinha, você votou nessa pergunta. E você é um exemplo para mim, porque quando eu cheguei no curso normal, vocês já estavam lá desde sempre, vocês eram um grupo muito unido, todos se conheciam, todos passaram junto pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro ano, e eu era chegando de fora, a estranha. Então, eu vivi essa dinâmica muitas vezes. Então, quem tem esse sentimento, então comece a prestar atenção se realmente na sua vida você não foi inserida em diferentes contextos que eram novos para você. Isso gera estresse, entendeu? E também gera competências. Essa facilidade de adaptação que eu falei que eu tenho no começo, entendeu? Essa coisa de saber que eu tenho que aprender rápido, pelo menos algumas coisas mínimas eu tenho que aprender rápido para conseguir entrar no meio das pessoas, sabe? Eu não vou ficar de fora falando, eu não sei, não, eu não sei isso, eu não sei fazer isso, não. Eu dou um jeito de entrar em algum lugar, pelo menos assim, por exemplo, quer ver uma dificuldade para mim? Quando eu vou em ambientes onde a alimentação, uma vez eu participei de um grupo no Mato Grosso, e a alimentação era um ponto focal ali no grupo. Era preciso preparar alimentação para várias pessoas, né? E isso
um processo trabalhoso, porque são várias alimentações durante o dia. Sabe? Aí eu vou pegar uma coisa que seja mais fácil para mim. Por exemplo, não, eu lavo a louça, não, eu faço isso. Eu vou procurar me encaixar de alguma forma, ser útil de alguma forma, né? Então, gente, aqui eu acho que nessa pergunta é importante a gente conseguir ver, em todas as perguntas, na verdade, as competências que essa dificuldade gerou em nós. Então, eu tenho um registro de ter pesadelos quando eu ia começar o ano na escola. E aí eu sonhava que eu tinha chegado atrasada, e aí era muito estressante chegar atrasada, já chegar errada no primeiro dia. Então isso fazia com que eu fosse para a escola tão cedo e ficava lá mofando do lado de fora até chegar a hora, mas eu preferia isso do que passar pelo que eu tinha passado no pesadelo. Então são várias circunstâncias que geram memórias em nós. E aí a gente já falou de memórias sistêmicas, né? Mas no meu caso não era, não, era a minha história mesmo. Mas a minha família também é uma família de retirante. A minha família veio do Nordeste, a família do meu pai veio do Nordeste, aí você vem para um ambiente diferente. Famílias que os ancestrais vieram de outro país, tem esse registro muito forte. Ah, veio da Itália. Gente, quantas pessoas chegaram aqui sem falar o idioma, sabe? Quem que falava Tupi-Guarani quando chegou aqui, lá atrás? Ninguém que veio falava Tupi-Guarani, né? São os índios que estavam no litoral. E aí tinham que se relacionar com eles. Tinham que se relacionar com eles, né? E daí veio, assim, a Companhia de Jesus. Aí veio o padre que era francês. Aí o outro era português. Então, isso são coisas que têm registros ancestrais dessa necessidade de adaptação. Não é fácil, não é fácil para ninguém, não foi fácil para os negros que chegaram aqui, que falavam seus dialetos. Não é fácil para os imigrantes, sejam japoneses, italianos, franceses, seja lá que for, que vieram para um ambiente diferente, com uma cultura diferente, um clima diferente, alimentação diferente, tudo diferente, gente. A gente menospreza isso, fala assim, ah, foi fácil para tal grupo. Não foi fácil para grupo nenhum, entendeu? E aí o que que acontece? É, a gente acaba achando esse lugar. E esse lugar tem muito a ver com a gente, com a compreensão do que isso desenvolveu na gente, com o ajuste e a escolha de um estilo de vida mais adequado ao nosso florescimento, porque cada um é um único, gente. Até, por exemplo, um alimento que faz bem para uma pessoa necessariamente não vai fazer bem para outra. Isso são questões básicas. Quantas pessoas não se adaptam a um alimento que é considerado universal, como, por exemplo, mel? Ah, mel faz bem para todo mundo. Nem para todo mundo. Por quê? Não sabemos direito. Ah, cigarro faz mal para todo mundo. Aí o outro está lá com 120 anos, sabe, cuidando da lavoura dele e fuma todo dia. Então, assim, as regras são boas, as regras gerais, mas a gente precisa fazer um ajuste fino nelas, né? Então, olha, Verinha, as outras três pessoas que votaram nessa pergunta, olhar para esse sentimento de inadequação, e como eu falava para minha filha adolescente, como eu já tinha passado, eu falei para ela, filha, perceba que os grupos se formam e às vezes eles ficam fechados, essa pessoa ficam fechada. Então, todo grupo, principalmente de adolescente, ele tem tipo meio que uns rituais para deixar entrar. Tem um grupinho, ele é fechado, ele não deixa qualquer um entrar. Lembro do meu filho, tanto que ele sofreu para entrar num grupo na escola, entendeu? E ele não tinha essa referência porque ele chegou novo naquela escola. Os meninos já estavam lá, estavam já enturmados, e nenhum dos grupinhos aceitava ele. E aí aconteceu um fato muito interessante. Um dia ele chegou em casa, desesperado, muito nervoso, achando que eu ia brigar muito com ele. Eu falei, o que aconteceu? Para entrar em um grupo, os meninos disseram para ele: você só entra no nosso grupo se você passar a mão na bunda de uma menina. E ele foi. E se a Flávia um dia ouvir isso aqui, que às vezes a Flávia aparece nas minhas redes sociais, e ele fez isso. E aí ele chegou em casa, já arrependido de ter feito, porque daí a menina fez queixa à professora, a professora chamou a diretora, a supervisora me chamou, e eu falei, Ivan, por que que você fez isso? Porque eles falaram que eu não tinha coragem. E eu tive que mostrar coragem para entrar no grupo. E aí, o que que eu fiz? Na verdade, eu tive uma atitude que eu não estou falando que é para toda mãe ter, não, sabe? Mas eu falei para ele: bem, se o pai ou a mãe da Flávia vierem aqui brigar com você, eu vou autorizar eles brigarem, porque você não deveria ter feito isso, entendeu?
Os meninos pediram, mas você fez porque você quis. E aí você, e de toda forma, independente se eles virem ou não, você vai na casa, você vai atrás dela para pedir desculpa para ela, né? Nem se justifica, mas vai pedir desculpa, que você assumir que você fez e que não era por aí, não era necessário isso, entendeu? Mas no fim não aconteceu nada disso. A menina, eu acho que ela, para ela, ela levou na brincadeira, nem fez queixa para os pais nem foram, ela só fez queixa na escola. Mas eu deixei ele passar o medo, sabe? Das consequências. Eu falei, não, se eles vierem brigar, você merece levar uma bronca, entendeu? Então, quer dizer, a gente analisar por vários ângulos e perceber o quanto que o Ivan teve a mesma dificuldade. Ele mudou várias vezes durante a infância. Ele não teve um grupo que desse um suporte para ele. Ele teve esse grupo na adolescência, tanto que hoje já ele é um homem de 40 e poucos anos, e esse grupo de amigos da adolescência é referência de vida dele, entendeu? Eles continuam unidos até hoje. Então, nada é à toa, que é o que eu sempre digo aqui, entendeu? E você, depois, a responsabilidade é nossa de gerenciar isso de modo, porque quando a gente era pequeno, a gente não tinha controle sobre isso. Eram os adultos que decidiam e de acordo com necessidades deles, coisas que precisavam fazer, precisavam mudar de cidade, precisavam isso, precisavam aquilo. A gente de arrastão. Mas como adultas, eu posso sim estruturar o meu estilo de vida de modo a não me causar, a estar num lugar onde a maior parte do tempo eu me sinta ok, tá certo? Agora, é uma característica dessas pessoas, elas serem versáteis. Em todos os grupos tem algo que você acha legal. Com esses amigos você acha isso legal, com aqueles você acha isso legal. Então você compartilha de muitos grupos, na verdade. Isso não é problema. Isso não é problema. Muitas vezes isso é um recurso extraordinário, percebe? Então, eu acho que envolve duas coisas. A gente olhar para a origem disso, para não achar que é uma coisa, um defeito nosso, individual, dificilmente é, embora tenha algum tipo de temperamento, como um temperamento mais introspectivo, a pessoa vai gostar mais dessa solitude, de estar consigo mesmo, das práticas que são individuais. E isso não é narcisismo, não é doença emocional. É só um padrão de comportamento predominante em você. Volto na palavra gestão. Gerenciar isso para que a vida para você seja mais confortável. Mas também inclua alguns desafios, porque esses desafios são importantes para o nosso desenvolvimento. Tá certo? As minhas perguntas, eu sinto que eu esgoto elas muito fácil. Então, as pessoas que votam nas minhas perguntas, por favor, possam ampliar. Rosana, você não abordou esse aspecto. Rosana, mas tem esse aspecto aqui que eu sinto e você não abordou. Porque, como a pergunta é minha, eu sou a própria referência da dúvida, né? E eu vou fazer uma votação quantos né eu falo. Quantos né eu falei em cada vídeo. E nessa, sabe o que que é? Necessidade de confirmação. Necessidade de você ouvir alguém falar, nossa, foi ok. Que demonstra um medo de falar bobagem, de não ser ok, de machucar alguém, tá vendo? Nada é à toa. Muito obrigada e até a próxima pergunta. Ah, por favor, inscreva-se no canal. Ajude o nosso trabalho a crescer. E envie suas perguntas, porque alguém pode estar precisando ouvir essa pergunta e pensar nessa resposta com um pouco mais de atenção. Até a próxima.